Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, certa vez, um amigo ateu me fez uma pergunta intrigante. Afinal de contas, como a morte de um homem salva a humanidade? Como que a morte de alguém redime os seus pecados? Como que a morte de alguém faz do mundo um lugar melhor? E essa não é uma pergunta simples, e a resposta também não. Mas nós, quando João anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós poderíamos nos perguntar: como isso acontece? Como Jesus tira o pecado do mundo? Então, Santo Agostinho, lá no século IV, nas Confissões, nos ajuda a entender como Jesus tira o pecado do mundo. E primeiro, para isso, ele define o que é o pecado. E acredite, talvez cause certa estranheza, mas para Agostinho o pecado não é um ato específico, é uma condição que leva a um ato específico. Que condição é essa? Para Agostinho, é a condição na qual eu amo mais aquilo que eu deveria amar menos, e amo menos aquilo que eu deveria amar mais. Posso te explicar. Todo ato de pecado se dá porque você está com os seus afetos desordenados. Ou seja, eu quero muito aquilo que eu deveria querer pouco, ou nem querer. E eu quero pouco aquilo que eu deveria querer muito. Então é pecado quando eu amo demais aquilo que eu nem deveria amar, e amo de menos aquilo que eu deveria amar. Todos os atos de pecado, para Agostinho, decorrem dessa desordem. E os exemplos são infinitos. Então, quando você peca porque bebeu demais, ora, você amou demais aquilo que deveria amar menos. Quando você peca por uma sexualidade desordenada, é porque você amou demais aquilo que deveria amar menos. Quando você peca por alguma coisa no seu trabalho, porque você amou demais o que deveria amar menos. E todos esses pecados vêm porque ao mesmo tempo decidimos amar menos o que deveríamos amar mais. É como diz São José Maria Escrivá: ou o homem para de pecar, ou para de rezar. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como. Porque a minha escolha em pecar é precedida pela escolha de parar de rezar. Porque enquanto adoramos, enquanto rezamos de fato, naquele momento não pecamos.
Então Agostinho diz: o pecado é a desordem do amor, o pecado é a desordem dos afetos. É quando você está amando mais do que devia amar menos. Muito bem. Então como Jesus tira o pecado do mundo? Ora, primeiro porque a vida de Jesus nos revela onde devemos colocar o nosso amor, onde devemos colocar os nossos afetos, como devemos viver. A vida de Jesus é o exemplo. Por isso que a música nos diz o que é preciso para ser feliz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Jesus tira o pecado do mundo porque a sua vida revela como a nossa deveria ser. E como lá na carta dos Romanos, Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte, o nosso pecado leva à morte. Sim, tudo o que está em desordem, uma hora nos mata. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Tudo o que está em desordem, uma hora nos mata. Se não for o seu corpo, são as outras esferas da sua vida. Então Jesus nos mostra como amar de modo ordenado. E veja que interessante, porque João diz que Jesus tira o pecado do mundo. Não é Jesus tirou, não é Jesus vai tirar. Jesus tira no tempo presente. Por quê? Porque esse é um mistério que se atualiza. Jesus não chegou, tirou o pecado daquelas pessoas e acabou. Não, ele nos dá a oportunidade de continuar tirando o pecado do mundo. Por quê? Porque o seu exemplo permanece vivo, porque o seu acesso permanece vivo na Eucaristia, porque nós podemos comungar, viver dele. Então ele tira hoje, amanhã, sempre. Ele continua tirando. Nós viemos aqui, pedimos perdão, Jesus tira os seus pecados. Quando você decide viver uma vida como a dele. Certa vez, uma senhora chegou a São Tomás de Aquino e fez a pergunta: Frei Tomás, o que é preciso para ser santo? E São Tomás respondeu com uma palavra: querer. E foi embora. O que é preciso para ser santo? Querer. Porque saber nós sabemos, mas nem sempre queremos o que sabemos. Você sabe o que é preciso: viver como Jesus viveu, amar como ele amou, pensar como ele pensou. Mas nem sempre queremos o que sabemos. É o querer que me impede. Então Jesus tira o pecado do mundo porque a sua vida é o modelo para a nossa santidade. Tudo bem, mas a pergunta do ateu permanece ainda: por que que esse homem morrer faz isso acontecer? E essa é a parte boa de ser católico, meus irmãos. Tudo isso já foi respondido há 2000 anos. Não precisa que eu crie a resposta. São Tomás de Aquino, no século XIII, na Suma Teológica, diz que a morte de Jesus é, primeiro, a consequência do pecado. Se o salário do pecado é a morte, o pecado de todos nós matará. Mas a morte de Jesus também é o exemplo máximo da entrega, o exemplo máximo do sacrifício, o exemplo máximo da vida cristã. Repare, Jesus poderia ter evitado a cruz, enquanto Deus, inclusive os sumos sacerdotes disseram isso a ele: se és mesmo filho de Deus, desça da cruz. Mas Jesus nos mostra primeiro, com a sua morte, a obediência. Jesus não se revolta, Jesus é obediente aos planos de Deus. Segundo, diz Tomás de Aquino, Jesus não tem medo da morte, embora se mostre em plena agonia, ele não teme a morte, porque ele sabe que depois dela está o Pai. Então ele aceita a morte obediente e sem medo. A morte de Jesus demonstra que o pecado não vence, porque até o fim, Jesus permaneceu fiel à verdade. Pilatos deu a ele a oportunidade de negar tudo. Olha, se você disser que não é bem assim, você pode ir embora. Pilatos deu a Jesus a oportunidade de negar, e ele nada negou. Então a morte de Jesus é o exemplo de até onde o cristão deve ir, fiel à verdade. A entrega por inteiro.
o sacrifício de Jesus. Então, para São Tomás, a morte de Jesus também nos revela como que nós devemos viver em diferentes proporções, na obediência a Deus, sem medo da morte, sem revolta diante do sofrimento, sem abrir mão da verdade de Deus, porque nós venceremos a morte. O sacrifício na igreja não é a glorificação da dor, é a certeza de não retirar o amor à verdade, mesmo que custe caro. Os judeus sacrificavam cordeiros, por ser um animal puro, por ser um animal ingênuo, dócil. Então Jesus atualiza o sacrifício, ele é o cordeiro. Depois dele, não é preciso mais sacrifício de sangue, mas é preciso entrega, como ele se entregou. Como Jesus, como um homem morto, tira o pecado do mundo. É porque a sua paixão revela como nós deveríamos viver. No fim, meus irmãos, a morte não destrói a vida, ela revela o que a vida foi de verdade. Grave esta frase: no fim, a morte não destrói a vida, ela revela o que a vida foi de verdade. Vá a um velório, ali você verá o que a vida do morto foi de verdade. Para alguns, aquela morte será saudade, para outros será dor, para outros talvez seja alívio, para outros arrependimento. A morte revela o que a vida foi de verdade. E a cruz revela como nós devemos viver. A morte revela como a vida foi de verdade. A morte de Jesus revela como a sua vida foi. Uma vida que não abriu mão da verdade e do amor até o último segundo. A nossa igreja, meus irmãos, é a igreja da cruz, porque aqui está o Cordeiro de Deus. Nas missas, essa frase é repetida. Nós repetimos: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Nós repetimos 3 vezes, depois o padre ainda repete: Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Insistência, não? Sim, para nos revelar, é aqui, no sacrifício de Jesus, que está o exemplo de vida do cristão. Por isso, a nossa igreja não nos recebe com agrados. A igreja católica não recebe ninguém como se estivesse indo ao shopping, a um show, a um espetáculo de luzes românticas. Não, ela te recebe com um homem morto pendurado na parede, porque aqui nós diminuímos para lembrar como devemos viver. E como devemos viver? Como Jesus viveu, na sua realidade, no seu tempo, do seu jeito, no seu contexto. E ele mais uma vez te convida a essa entrega que precisa ser total, que precisa ser sem reserva. Por isso, para meditarmos bem nesta palavra, a palavra do Cordeiro, no mistério daquele que tira o pecado do mundo, por um instante feche os teus olhos. E traga à sua mente quais são os seus afetos desordenados. Em que na sua vida você está amando mais o que devia amar menos? E onde e em que você está amando menos o que deveria amar mais? Traga à sua mente onde você anda depositando pouco amor. Talvez em casa, talvez na minha família, talvez com os meus pais, com os meus filhos, com aqueles que dependem de mim,
com aqueles que olham para mim esperando ver Deus. Onde eu estou amando menos aquilo que deveria amar mais, ali está o nosso pecado. Traga também onde eu estou amando mais aquilo que eu deveria estar amando menos. Quais são os erros que eu sempre me comprometo a abandonar e sempre perco de novo e de novo. Quais são os afetos desordenados que me fazem me sentir indigno? Aquela desordem que me gera culpa, remorso, arrependimento, mas aí eu já fiz. Aqui, meus irmãos, aqui é a casa do Cordeiro, aquele que te convida hoje a mais uma vez fazer o compromisso de ordenar o seu amor, de ordenar os seus afetos, de colocar na direção certa toda a sua vida. Faça mais uma vez este compromisso. Converse com o Senhor. Ele me ama, Ele me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que Ele me diz. Vem me seguir, e eu caminho junto com você a fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas sobre mim. Vem me seguir, que o meu caminho ela por dizer assim, porém não acaba junto de mim. Você vai entender o que amor é você. E agora que você mentalizou tudo aquilo que te afasta de Deus, ainda de olhos fechados, Ele quer uma resposta. Ele pede por uma resposta. Ele pede por um compromisso. Faça esse compromisso agora. Senhor, eu te entrego os meus afetos desordenados, eu te entrego os erros que todas as vezes eu peço perdão, e mais uma vez quero me comprometer contigo, Senhor. Faça o seu compromisso. Ele quer. Ele quer uma resposta todo dia de você. É difícil a caminhada e por isso Ele estende a mão. E assim é o convite do Senhor: vem me seguir, Vem me seguir, que eu caminho junto. que eu caminho junto com você a fim. Depois da caminhada, Depois da você é caminhada, feliz. você é feliz. Se deixa todas as Se coisas, deixa todas as coisas só por mim, por mim.
Vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, porém ao acabar, junto de mim, você vai entender você vai entender porque que o Senhor preserve o nosso compromisso, que o Senhor nos faça fiel, que aquele que nos convidou aqui hoje não nos permita sair igual do que entramos, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também tire o nosso, também nos purifique mais uma vez e nos fortaleça neste compromisso. Cantemos mais uma vez esse refrão. Você agora com o coração renovado canta essas palavras de compromisso: vem me seguir. vem me seguir, Que eu caminho junto e eu caminho junto com você. você a mim. Depois da caminhada, Depois da caminhada, você é você feliz. é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Deixa todas as coisas só por mim. Por mim, Por mim. vem me seguir. Vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, porém ao acabar junto de mim, Junto de mim, você vai entender por que é bom. você vai entender o que é bom. De pé, meus irmãos, como quem firma um compromisso com o Senhor. Vem me seguir, vem me seguir. Vem me seguir, Que eu caminho junto. O Senhor está te dizendo, com você ao fim, depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, porém ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. É bom ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,